Olá, as férias de julho estão aí, é época de muita gente viajar. Hoje você vai aprender a fazer uma mala organizada, com peças necessárias e o principal, sem precisar sentar em cima dela para ela fechar. E quem vai dar as dicas pra gente hoje é a Janaína Depinê, consultora de etiqueta. Tudo bem, Janaína? Tudo jóia. Por onde começar? Bom, a dica, assim, para começar é pensar primeiro quantos dias você vai ficar nesse destino, que tipo de clima tem lá, então é só consultar a internet, você vê a previsão dos próximos dias. Definido isso, escolher o tamanho da mala. Oh, e essa é uma parte bem difícil, né? É bem difícil porque, principalmente para as mulheres que costumam exagerar um pouco não, muito. Então, assim, se for uma viagem de uma semana, uma mala dessa mediana tá ótima. Mais de uma semana, aí uma mala grande. E para uma viagem curta, de 2, 3 dias, essas malas que podem ir com você dentro do avião, se for o caso, são malas pequenas. De mão mesmo, de mão. Né? Uhum. Aí é só isso que é pro início. Pro início, para começar. Uma dica interessante também é identificar a mala. Muita gente esquece, então sempre deixar sua mala já identificada para você não ter problema. Tem muitas malas agora coloridas, aquelas que chamam bem atenção, né? Na hora da esteira, de você procurar sua mala, é uma maneira mais fácil de encontrá-la, não é? Exatamente. Se você tem uma mala que ela é diferente, você vai achá-la mais rápido. Por exemplo, uma mala preta, você vê muita gente pegando a mala errada, porque é muito comum. Então, podendo escolher uma mala mais colorida, mais alegre, mais diferente, melhor para identificar. Caso você goste de um estilo mais neutro, então você pode colocar uma fita, alguma coisa que marque a sua mala. O próprio identificador de bagagem, tem vários engraçados, alegres, também ajuda a identificar. E agora, como é que a gente vai fazer isso tudo caber aí dentro? Bom, primeiro, calça sempre vai no fundo da mala, calça jeans especialmente que não amassa, olha que beleza. Então você vai colocar ela em cima, assim, forrando a mala e com as pernas para fora. Esse é um segredinho para ajudar a compactar a mala. Então eu vou pegar outra calça social, essa como é social ela nem precisaria ir no fundo, mas eu vou colocar para ficar bacana, o que eu vou explicar. Ela aberta também? Aberta também, um detalhe, você põe sempre uma para lá e outra para cá. Por quê? Assim você vai deixando o fundo igual, senão ele vai ficar desnivelado. Então você põe uma para cada lado. E agora uma dica interessante, colocar os sapatos no fundo, mas coloque num saquinho próprio. O ideal é que seu saquinho tenha uma transparência, para você não ter que desmontar a mala inteira em busca de um sapato. Principalmente se você não vai ter local ou tempo de desfazer a mala. Então aqui eu estou colocando esse transparente, isso aqui você pode mandar fazer, isso é uma dica legal. Qualquer costureira faz, você não precisa nem comprar pronto, e fica bem baratinho. Você escolhe uma estampa e faz os saquinhos. Então você vai colocar o sapato, cada um dentro do saquinho no fundo da mala. Essa é uma dica interessante, muita gente viaja e decide levar necessaire na mão. É um transtorno, porque é um item a mais, aquelas necessaires assim de viagem, é um item a mais na sua mão. Não tem líquido, às vezes nem pode, né? E se é uma viagem internacional, você não vai passar com ela. Eu já vi gente tendo que jogar perfume fora, coisas fora, porque levou na mão. Então o ideal é que você tenha uma necessaire de mala, que é menor, é claro, mas aí você vai dividir. Aqui ela tá vazia, mas imagina que ela tá cheia com meus produtos. Eu também coloco ela no fundo. E aqui eu peguei uma outra, só para exemplificar, que podia estar com a minha maquiagem, que eu vou pôr separada. É importante que tudo seja forrado, para que se quebrar não vaze. Uma dica que eu gosto de dar é que se você vai colocar um perfume, por exemplo, mesmo leve a versão miniatura e não leve o seu perfume. Então, a maioria dos perfumes tem a versão miniatura, os nacionais quase todos têm versão de viagem. Ele ocupa menos espaço, você não precisa do seu vidro inteiro para a semana. Ou então, sabe aquelas... O shampoo também? O shampoo também. Você tem para vender os pequenininhos, que são ideais, ou você acha para vender também os vidros de viagem, aí você já coloca o seu shampoo ali dentro. Então aqui a gente forrou a mala, ela tá com tudo que precisa no fundo. E nivelada, como você disse. E nivelada, então ela tá fácil. Na hora de colocar, por exemplo, esses sharps, enfim, tricôs, eu vou poder colocar eles enrolando e colocando nas brechinhas onde tiver espaço. Tem gente que gosta de colocar eles juntos, mas assim você perde espaço. Então se você usar para preencher, é o ideal.
Esse aqui é mais grosso, ele ocupa mais espaço, né? Mas a gente pensou numa situação assim, esfriou um dia na sua viagem, aquele medo que toda mulher tem, se esfriar, né? Se esfriar, você tá prevenida. Então você vai tentar encaixar tudo aqui para ficar o mais ajustado possível. Outra dica interessante é colocar as suas peças íntimas nos saquinhos. Você guarda a sua peça íntima que tem de lingerie, então imagina que ela tá assim, eu vou pôr a quantidade de lingerie que eu vou usar pelos dias. E para os homens vale a mesma coisa, quantos dias. Outra dica interessante é levar um saco vazio para roupa suja. Aqui é um saco próprio, né, para roupa suja. Para na hora de voltar, você não misturar as peças que estão limpas com as sujas. Se você não tiver um saco assim tão arrumadinho, tão combinado, você põe um saquinho de lixo. Um saco de lixo um pouquinho maior. Só para põe ele vazio, né? só para você saber que ali você tem onde levar sua roupa suja. Senão vira um problema. Às vezes você está num hotel, não tem, e aí você vai embolando suas roupas e fica uma bagunça. E também é interessante, para as mulheres no caso, ter um porta-acessórios, assim, com divisórias. Isso aqui também você acha para vender desde lojas de artesanato a lojas especializadas. Caso contrário, você pode improvisar e fazer com saquinhos mesmo, pequenininhos, separados. Mas assim fica muito organizado e você consegue visualizar. Outra dica também interessante é você optar por acessórios mais básicos na viagem. Sabe aquele brinco lindo que fica ótimo? Aquele você deixa para usar na cidade. Na viagem você tem que levar assim, peças também combináveis entre si e básicas. Vamos guardar agora. O segredo é o seguinte, sempre colocar no fundo o que amassa. Então a regra assim, no fundo o que amassa e cada vez mais por cima o que não amassa. Então aqui eu vou colocar o tricô que não amassa. Ele pode tanto ir dobrado quanto enroladinho. Enrolado ele vai ocupar bem menos espaço. Então se eu tô com a mala mais cheia, eu ponho ele enrolado para ele ocupar menos espaço. Ele ficou só nesse cantinho. O espaço é menor mesmo. Viu? Ele ocupa menos. Agora eu tenho aqui nas opções que eu fiz, algumas camisas, assim, de tecido mais leve, então muito mais fácil de guardar e também não amassa. Essa é outra dica, tente escolher peças que não amassam. Como ela é fininha, ela não ocupa espaço, ela não faz volume, então eu posso colocar ela assim jogada, ela não amassa também, então ela não me atrapalha. E aqui em cima eu vou colocar o blazer. Como esse é feminino, ele cabe exatamente na mala, mas se fosse masculino não caberia. Uma dica legal, eu posso virar o blazer do avesso para ele não sujar. Porque às vezes, principalmente casaco, você põe ele, às vezes ele em contato com outra roupa, se for um casaco mais claro, aqui porque é escuro não teria tanto problema. Ele pode acabar sujando, então eu viro. Uma outra dica que eu faço e acho muito útil para quem está assistindo é fazer um checklist, que é uma lista de coisas. Então, você faz a lista e deixa aqui do seu lado, para você não esquecer nada. Isso é ótimo que essa mesmo. é uma dica, você não esquece nada, porque você anotou. E eu costumo dizer que a mala você tem que preparar com bastante antecedência. Porque já aconteceu até comigo de ter feito a mala e viajava ali dali 2 dias e lembrei, nossa, esqueci o pijama. Porque eu não tinha posto na lista. Então, esse tempinho ajuda a lembrar de alguma coisa. E aí, no final de tudo... Embrulha. Embrulha. O que eu faço com esse pé? Ele vai embrulhar a sua mala e vai proteger para as roupas não ficarem dançando e sacudindo. A maioria das malas tem isso. Se a sua mala tiver velhinha, talvez já não tenha mais. Mas isso aqui não foi feito à toa, é para segurar mesmo a roupa, porque quanto menos ela balançar dentro da mala, melhor. Aí você ajusta os detalhes, vê se não tem nada pegando, amassando. Fechou? Ainda sobrou muito Ainda espaço. sobrou muito espaço. Vamos fazer muita compra e lotar essa mala. Ai, que Fácil, né? Muito fácil. A minha mala daria tudo aqui, viu, Janaína? Daria que Daria ia lotar. tudo. Já peguei várias dicas aqui, porque realmente você tem tudo que você precisa com o espaço necessário, né? Muito obrigada pelas dicas, Janaína. Eu que agradeço e uma boa viagem para quem vai sair de férias. Eu espero que vocês aí de casa tenham aproveitado as nossas dicas para montar uma mala bem organizada.